Estamos aqui para falar de Jesus, te convidar a estar conosco nessa palavra. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia no capítulo 12 do livro de Gênesis. Capítulo 12 do livro de Gênesis. Nós vamos ler os versos 1 e 2. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Depois desses louvores maravilhosos, depois desse momento que nós tivemos aqui, eu creio que Deus quer falar com você e quer trazer sobre você entendimento sobre a palavra dele. O livro de Gênesis, capítulo 12, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez na tua casa, e Deus, eu gostaria nesse momento que o Senhor viesse falar ao nosso coração. Ó Deus, que nossa mente pudesse estar ligada no Senhor, recebendo do Senhor aquilo que o Senhor quer agir. Deus, usa a minha vida nesse dia, Pai, que a tua presença possa ser a nossa maior motivação, o nosso maior interesse está falando do teu amor, mas que, Senhor, a tua graça esteja sobre nós nessa noite. Que o Senhor venha falar com os teus servos que estão em casa, que o Senhor venha falar com cada jovem, com cada pessoa que está nos ouvindo na Rádio Melodia, que o Senhor possa estar com todos nós nessa noite, que possamos sair daqui, Senhor, mais crentes no Senhor, mais cheio da presença do Senhor, mais firme no nosso propósito, na visão que o Senhor tem dado para a nossa vida. Em nome de Jesus eu oro, Pai, eu oro nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero conversar com você hoje, trazer essa palavra que intitulei ela como Decisões que Mudam a Vida, ou poderia dar o tema Decisões que Mudam o Destino, seu destino, meu destino. Todos nós temos um destino. Todos nós temos um caminho, uma jornada que nós estamos fazendo. Independentemente da sua idade, você está fazendo uma jornada e eu creio que Deus quer usar a sua vida nesse tempo. Deus quer trabalhar com você nesses dias e eu tenho certeza que você precisa de tomar decisões nessa sua jornada. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre decisões. E sobre decisões que podem mudar o seu destino. Decisões que podem impactar a sua maneira de ver, a sua maneira de enxergar, de ver, de sentir tudo que está ao seu redor, né? Tomar decisões, no entanto, não é uma decisão muito fácil, não é uma tarefa fácil, porque está envolvido muitas questões na tomada de decisão, né? E no momento que nós estamos em tempo de incertezas, tempo onde os nossos planos, de certa forma, estão em stand-by ou em modo espera, nós precisamos de ter um certo entendimento para tomar decisões corretas, né? Pessoas nas quais nós inspiramos, pessoas nas quais nós olhamos e pensamos assim: nossa, quando eu crescer eu quero ser assim, ou quando eu tiver mais maduro, eu quero tomar decisões parecidas. Essas pessoas bem-sucedidas, que conquistaram uma carreira, né, uma família, um ministério, uma vida abundante, uma vida que para nós, quando nós olhamos e entendemos que eles têm uma vida maravilhosa, eles tiveram que tomar decisões importantes ao longo da sua vida. As decisões que nós tomamos em momentos cruciais, elas fazem diferença. Não é? O que torna difícil tomar decisão é o risco de perder a outra alternativa. Já parou para pensar? Quantas vezes nós abrimos mão de uma decisão porque abrimos mão de uma alternativa porque nós estamos escolhendo a outra. É assim na vida, né? Você tem um risco muito grande, um risco emocional, um risco financeiro, um risco espiritual, você tem um risco familiar, né, para tomar decisões. Por exemplo, quando você tomou a decisão do curso na qual fazer na universidade, quão difícil foi aquele momento vestibular, ou se você está nesse momento, você sabe o que eu estou te dizendo. É um momento extremamente difícil tomar a decisão de qual curso eu vou fazer. É bem interessante que as pessoas fazem testes, né? Testes para entender sua aptidão. Muitas vezes os testes falam que você pode fazer de veterinária a ciências sociais. Aí fica aquela coisa bem confusa. E a gente vai chegando no momento do vestibular, vai chegando no momento da escolha. Você tem que tomar a sua decisão.
Também, você pode tomar decisão por não fazer a faculdade. Quão difícil é para pessoas que têm na idade de fazer o vestibular, na idade de fazer uma graduação, e toma a decisão de não fazer uma faculdade. Isso também é uma decisão, ela tem uma consequência, ela vai te levar a determinados caminhos a tomar. O que importa dizer que nos momentos importantes da vida, as decisões, elas mudam o nosso destino. Se você quer fazer o vestibular, quer fazer um curso de agronomia, ou um curso de biologia, ou um curso de administração, um curso de economia, ou um curso de ciências contábeis, ou de ciências sociais, ou de ciências da computação, essa decisão vai mudar a sua trajetória. Se você tomar a decisão de não fazer esse curso, de não fazer faculdade, de ir para o mercado de trabalho, você também terá consequências da sua decisão. Então, há momentos na vida da gente que a gente precisa tomar decisões e que a gente precisa realmente acreditar que naquilo que a gente está fazendo é a alternativa correta. Mas também nós não podemos esquecer que muitas vezes nós nos frustramos com as nossas decisões. Tem decisões que nós tomamos e que a gente pensa assim, poxa, por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo outro? Sabe aquelas coisas que você olha na foto e fala, por que eu fiz aquele corte de cabelo? Naquela época, eu lembro em 2002, quando teve Copa do Mundo, quando o Ronaldinho foi lá, fez o gol, a gente foi pentacampeão, todo mundo fez o tipo cascão, né? Aquele cabelinho horroroso. Tenho certeza que muita gente olha as fotos e fala, gente, por que eu fiz isso? Né? É moda, né? Tem vezes que você usa um certo tipo de roupa, passa um tempão, você olha, por que eu fiz isso? Né? E tem outras frustrações mais pesadas. Quem nunca se frustrou num relacionamento, escolheu um namoro e aquele relacionamento não teve futuro, aquele relacionamento não teve nenhum resultado positivo na sua vida, você se frustra. Você pensa que você escolheu, mas aquela pessoa não correspondeu, não compartilhava dos seus sonhos, das suas expectativas e também das suas futuras realizações. Tomar decisões, elas impactam as nossas vidas. E muitas vezes nós temos medo de tomar decisão. Esse é o grande problema. Nós ficamos com medo e ficamos parados porque nós achamos que a inércia ou que ficar na zona de conforto é a melhor. Nós estamos, de certa forma, isentando de tomar decisão. Na verdade, você já tem tomado a sua decisão. Ficar parado, esperando as coisas acontecerem. Não é? E muitas pessoas querem que alguém decida por elas. Muitas pessoas querem se isentar de a tomada de decisão e pede que alguém tome, né? Ou é o pai, ou é a mãe. Às vezes você está no casamento, é seu cônjuge, e às vezes você tem medo do risco. Você tem medo de assumir a responsabilidade. Você tem medo porque você sabe, eu sei quantas vezes isso acontece na minha vida. E nós sabemos das consequências das decisões. Então, tomar decisão, no entanto, é o que pode nos ajudar a alcançar os nossos sonhos. Tomar decisão é o que pode ser um diferencial na nossa vida. Você ter controle da sua vida e você saber que você está tomando a decisão, mesmo assumindo os riscos. Não é? Então, quando eu tomo decisões, eu posso mudar o meu destino. Quando eu tomo decisões, eu posso mudar a minha vida. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês algumas decisões que a Bíblia nos ensina a tomar. Algumas decisões que a Bíblia me ajuda e ajuda você a interpretar nela e ter tranquilidade para fazer a escolha. Não é? Porque nós precisamos escolher, desde o prato de comida que você come, até o seu relacionamento, a carreira que você vai fazer, a vida que você vai ter. Você pode acordar todos os dias e fazer uma escolha de viver uma vida triste, uma vida miserável, uma vida preguiçosa, uma vida improdutiva, ou você pode tomar uma decisão de olhar para a sua vida e enxergar Deus na sua vida e caminhar seguro até ao seu destino. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. E sem muitas delongas, eu quero falar a primeira decisão que muda a nossa vida, que muda o seu destino. Primeira decisão é ter um relacionamento tão profundo com Deus, a ponto de reconhecer o chamado dele para a sua vida. Ter um relacionamento tão profundo com Deus, a ponto de reconhecer o chamado dele para a sua vida. No livro de Gênesis, capítulo 12, nós vemos Abraão tomando uma decisão assim, que muitas pessoas não tomariam hoje, e talvez eu também não tomaria hoje, porque foi uma decisão muito difícil. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade
uma metrópole daquela época, né? Se você buscar na internet, buscar dados, tem até no YouTube alguns vídeos que falam sobre Ur dos Caldeus. Era uma cidade muito poderosa naquela época. E Deus olha para a vida de Abrão e diz a ele: Abrão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abrão, ele soube reconhecer a voz do Senhor. E eu quero trabalhar com você nesse dia, que quando nós temos um relacionamento profundo com Deus, as nossas decisões, por mais riscos que as envolvam, nós tomamos ela de forma tranquila, porque nós sabemos que Deus, Ele está conosco. No livro de Provérbios, Salomão, eu vou citar vários textos de Provérbios hoje. Eu queria ser bem prático na sua vida e na minha vida. No livro de Provérbios, capítulo 3, o verso 5 ao 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de todo o teu coração. Quando você tem um relacionamento profundo com Deus, quando você mergulha numa vida piedosa diante de Deus, numa vida de relacionamento, de entender quem é Deus, de quem Ele pode ser na sua vida. E quando eu faço isso na minha casa, quando eu vou para o secreto, eu começo a entender Deus, eu começo a falar sobre Deus, eu começo a ler sobre Deus, eu começo a orar com Deus, eu começo a caminhar com Deus. Os pensamentos deles passam a ser os nossos pensamentos. Nós passamos a viver uma vida profunda com Ele. Nós passamos a não mais nos preocupar tanto com talvez o risco da decisão, porque nós sabemos que Ele endireita os nossos caminhos. Quando nós entendemos que Deus, Ele é o nosso porto seguro, e que Ele, a sua sabedoria, o seu entendimento, Ele pode ser compartilhado conosco, nós passamos a tomar decisões de maneira mais tranquila e de maneira mais adequada. No capítulo 19, verso 21 dos Provérbios, Salomão continua nos dizendo: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor, ele começa a ser compartilhado com as nossas vidas, porque nós passamos a ter escolhas, as próprias escolhas que Deus teria para nós, porque nós passamos a viver, a experimentar de um relacionamento tão profundo, que começa a mudar a nossa forma de entendimento da vida. Nós passamos a pensar coisas que talvez... falhas técnicas. Nós passamos a experimentar de Deus uma vida abundante. Talvez seria isso que no Evangelho de João está nos informando, que nós podemos viver, que Jesus veio para nos dar vida e vida mais que abundante. Que vida mais que abundante é essa? Tomar decisões na presença de Deus e ter tranquilidade de saber que a escolha tomada foi a escolha de próprio Deus para a sua vida, para a minha vida. Quão bom é caminhar com Jesus, quão bom é saber que Ele está nos autorizando e está legitimando a nossa escolha. Talvez nós temos procurado em homens, talvez nós temos procurado, não é errado buscar conselhos, não é errado conversar com pessoas, mas o foco da nossa decisão, nós precisamos entender, em momentos difíceis, é Deus quem direciona a nossa vida. E se é Deus que está direcionando a sua vida, é Deus que direciona a sua família, é Deus que direciona a decisão dos seus pais. Talvez decisões difíceis que você vai tomar, você vai começar a ver apoio do seu pai, porque você está na direção do Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender. O relacionamento profundo com Deus, Ele vai nos trazer decisões mais adequadas. E como relacionar com Deus mais profundamente? Nós não podemos negligenciar as disciplinas espirituais. Nós temos que mergulhar na leitura da palavra. A gente tem que ler a palavra, procurar entender a palavra, entender o que ela quer dizer conosco, né? Ela é uma palavra inspirada, é uma palavra que é inspirada por Deus, é a mensagem, é Deus comunicando conosco, é a palavra de Deus. Então nós precisamos examinar, como diz o salmista, guardar ela no coração, para que nós não possamos pecar contra nosso Deus e caminhar tranquilos. E é a palavra do Senhor que nos diz, no capítulo 29 de Jeremias, no verso 11, quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Sabe quais são
A palavra do Senhor nos diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor tem planos bons para a sua vida. E não é apenas nesse texto que você enxerga isso, você enxerga Jesus falando de uma vida abundante. Você enxerga Jesus dizendo que Ele é o bom pastor e Ele cuida das suas ovelhas, Ele cuida dos seus filhos. Como é bom saber que nós temos um pastor que cuida de nós. Como é bom saber que por mais inseguros que nós estamos com nós mesmos, Jesus acredita em nós. Ele acredita em nós, Ele acredita, Jesus, Ele é o pastor, é o que nos espera, Ele é o que cuida, Ele é que nos sara, Ele que nos transforma, Ele que nos dá novidade, é nele que nós precisamos nos aprofundar em conhecer. Nós precisamos aprofundar nosso relacionamento, nós precisamos orar sem cessar, nós precisamos buscar, enxergar Deus onde nós estamos caminhando. Aprofunde no Senhor. Essa é uma decisão extremamente valiosa nos nossos dias. Aprofundar o nosso relacionamento com Deus. A segunda decisão que nós precisamos, isso mais depende de nós. Fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Aquilo que está no nosso alcance. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. O maior inimigo do Josiel é o Josiel. Não são as pessoas. Não são as coisas que estão ao nosso redor. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Somos nós que boicotamos a presença do Espírito Santo. Somos nós que negligenciamos uma vida na presença dEle. Somos nós que abrimos mão de uma vida centrada na presença do Senhor. Somos nós que abrimos mãos das oportunidades. Somos nós. Ninguém é culpado porque uma coisa tem dado errado na nossa vida. Tá certo, existem condições diferentes, existem possibilidades diferentes, mas se existe uma resposta para o nosso problema, somos nós mesmos. Nós precisamos fazer a nossa parte. É um desafio diário vencer a nós mesmos. Acordar todos os dias e começar a entender que nós precisamos vencer a nós mesmos. Acordar todos os dias e entender que nós precisamos buscar mais de Deus. Tem uma canção tão antiga do Diante do Trono que diz assim: que o primeiro pensamento de cada manhã seja aclamando teu nome, Jesus. É isso. Nós precisamos que o nosso primeiro pensamento esteja no Pai. E isso é muito difícil nos dias de hoje. Não vamos ser hipócritas. É um desafio diário. Vencer a nós mesmos. Nós precisamos estar preparados para quando chegar o tempo de decisões difíceis. Existem textos bíblicos que nos orientam para nós tomarmos decisões difíceis. Há tempos, se você não decidir, a vida decide por você. Há decisões que se você não parar e olhar, o que fazer? O que fazer diante de uma situação difícil? O que fazer diante de um diagnóstico ruim? O que fazer diante de uma decisão que tem que ser tomada, e se não for tomada, a vida vai caminhar de maneira aleatória. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos preparar espiritualmente, nos preparar intelectualmente. Você não precisa ter uma formação universitária para ler bons livros, você não precisa ter uma formação universitária para buscar conhecimento, está aí. Tem tantas coisas, nós precisamos decidir a fazer a nossa parte. Não deixe nada para amanhã, precisamos ter cuidado com a preguiça e com a procrastinação. Na década de 80, sabe qual que era a maior dificuldade? Antes de acontecer a internet, pense, alguém que queria fazer uma monografia, um TCC, vocês que estão fazendo TCC, pensa comigo, como é que era fazer um TCC? Não tinha internet, não tinha nada, você tinha que achar uma biblioteca, onde tivesse livro, onde tivesse alguma coisa, e muitas vezes você precisava pegar aquele monte de livro no braço, sair andando, vou levar para casa, porque eu vou fazer pesquisa. E aí você tinha um tempo para fazer, não era rápido, você às vezes só tinha como acessar durante 3, 4 dias. Eu sou do tempo que ficava lá na BBT, lá nos aquários, estudando lá ainda, eu acho que tem gente, mas nós ficamos a noite inteira, porque os livros só tinham lá. Imagina isso na década antes de termos internet.
Antes da gente ter Netflix, streaming, se você quisesse assistir um filme, você precisaria ir na locadora, alugar esse filme. E você precisava entrar numa fila. E outra, era caro, você precisava ficar só 2, 3 dias com aquela fita cassete. E a partir do momento que você alugava, você tinha que assistir até o final. Não tinha dessa história. Você tinha que assistir, porque você pagou, o filme podia ser bom, ser ruim. Depois todo mundo tinha história para contar. Hoje não. Sabe como é que você faz? Você quer pesquisar alguma coisa sobre o TCC? Vai para a internet. Temos bases de dados interessantes, a UFV acabou de comprar uma base de dados agora para o período de pandemia. Você consegue baixar bons artigos, bons periódicos, você consegue ter acesso a PDF, até as editoras já vendem livros, e-books para você estudar. Você tem cursos no YouTube, você tem tanta coisa, você tem gente que manda lá nos trabalhos, meus trabalhos, sei lá das quantas, tem que tomar cuidado com isso, tá gente? Mas tem tanta coisa pronta, e a gente não sabe onde buscar. Sabe como é que a gente assiste filme? A gente senta na frente da televisão, eu faço muito. Eu sento na frente da televisão, pego o Netflix e começo a passar. Todo mundo passa por isso. Depois de 1 hora que você está lá, não tem nada que presta. Tem nada que presta, e passou o tempo, você ficou lá, não viu nada, mas passou. Nós não assistimos nada até o final. Eu comecei a assistir Dark esses dias. 2 capítulos. Não deu, Reinaldinho. Não deu, eu enjoei e ficou para lá. Se eu tivesse pago, tinha visto. Eu lembro quando surgiu sério, o pessoal ia para a locadora, ia assistir Prison Break, ia lá, comprava que tanto de fita, levava para casa. Aí era um evento. A gente tinha que assistir. Era realmente caro. Eu achava caro, não tinha dinheiro na época. Era caro alugar uma fita. Passava o final de semana maratonando. Hoje a gente tem tudo na mão e não consegue ter. A gente fica preguiçoso. É uma palavra dura de ouvir. É duro para mim ouvir isso também, que eu não estou pregando só para vocês, estou pregando para mim. É duro de ouvir isso, mas nós estamos ficando preguiçosos, porque a tecnologia está fazendo tudo por nós. E às vezes a gente perde tempo de fazer a nossa parte. Esses dias mesmo, eu entrei num curso de inglês pela internet. Entrei lá no WhatsApp, eu fazendo propaganda. Entrei no curso de internet, eu fiz umas 5 aulas. Estou pagando todo mês, fiz umas 5 aulas. E o curso extremamente útil, legal, interessante. Minha esposa fica lá, está me vendo em casa, sabe disso. Ela fala, amor, já fez seu curso essa semana? Está lá, estou pagando a mensalidade. Aí eu fico ligando o jornal, vejo, mas o curso que é bom mesmo, eu não estou fazendo. Estou pagando. Então, nós precisamos tomar cuidado. E a Bíblia nos fala sobre a preguiça. Provérbios 20, capítulo 20, verso 3 diz, não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. No capítulo 6, versos 6 a 8, ele nos dá um exemplo muito interessante, que é a formiga. E ele diz assim, Salomão dizendo, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Salomão nos ensina a aprender com as formigas, uma criaturinha pequenininha que Deus fez. E ele nos ensina a observar as formigas que não precisam ser mandadas, que não precisam ser mentoreadas, para que elas façam o papel delas. É bom ter mentoria? Muito bom. É bom ter um coaching? Muito bom. Mas coaching não vai fazer o que você precisa fazer. Mentor não vai fazer o que você precisa fazer. Mentor não vai fazer o que eu preciso fazer. Eu preciso tomar a decisão de vencer a mim mesmo. É muito bom ter alguém que faça tudo por nós. Mas há momentos na sua vida e há momentos na minha vida que eu preciso me vencer. E dizer, tudo bem, eu quero ter alguém que mentoria, vai ter, eu vou seguir, mas eu vou fazer a minha parte. Vou fazer minha parte, porque depois a gente bota a culpa no coach, que é ruim. Aí tem um monte, a gente troca. É igual academia, já viu? Eu sou mestre para isso, já passei num monte de academia. Agora eu estou fazendo em casa e está dando certo por enquanto. Tem um cara que me manda lá online, eu vou fazendo. Mas é duro, cara. Eu já organizei minha vida. Segunda, terça, quinta e sexta. Sábado eu dou um pedalzinho, domingo eu corro. Está dando certo. Mas é difícil. Aí quarta-feira eu estou lá, cansado. E eu falo assim, quarta é o dia de dar uma descansada, eu não malho. Era para eu malhar, mas não malho, não dou conta. Descansa a cabeça para voltar quinta e sexta. Mas chega na quinta-feira, está todo dolorido.
Falei, ai meu Deus, tem que me vencer. A Cristiane sabe disso. A gente tem que se vencer. Quer uma coisa que eu não consigo vencer? Eu preciso parar de procrastinar? Dieta. Eu preciso vencer a mim mesmo, porque me dá aquela vontadezinha de comer hambúrguer. O quarto foi muito engraçado, porque eu fui assistir o futebol, o jogo do Corinthians, e lá minha esposa falou, vou dormir, amor. Eu tinha jantado, a janta da dieta. Comidinha normal. Aí eu deitei no sofá, o jogo do Corinthians, combina com o quê? Um burgão, né? Fui lá, liguei, peguei o aplicativo, manda o burgão daqueles grandes. Aí a Cristiane foi lá e deitou do meu lado. Oi, amor. Aí eu brinquei com ela, você não vai dormir, não? Ela, não, eu vou ficar com você. Ela, por quê? O que você pediu para comer? Porque ela fica me policiando. Aí fui lá, eu furei a coisa. É difícil vencer a gente mesmo. Só que Salomão está nos ensinando aqui, vai ter com a formiga preguiçosa. O que nós estamos precisando fazer para mudar a nossa trajetória? Isso é coisa muito prática para a nossa vida, mas nós precisamos pensar. A Bíblia fala de coisas extremamente práticas. O que nós precisamos mudar? Olha lá, no capítulo 3, verso 4, diz assim, os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Quem que é o diligente? Aquele que está preocupado em realmente seguir a trajetória que Deus quer para ele. Aquele que acorda cedo, ou aquele que dorme tarde, aquele que cuida, que é responsável pelas coisas. Eu não quero dizer aqui para você que você tem que acordar 6 horas da manhã, porque tem gente que não rende 6 horas da manhã. Tem gente que acorda 6 horas da manhã e fica lá, não rende, não dá certo. Então se você rende, faça o seu trabalho no horário que você consiga, mas faça. Não é? Não adianta, se você colocar para todo mundo uma métrica igual, seria ideal a gente acordar cedo, fazer aquele tanto de exercício, 6 horas da manhã já está tudo pronto. É difícil. Eu não estou aqui para te iludir, eu estou aqui só para te dizer, e para dizer para mim, eu não quero me iludir com essas palavras. Eu quero dizer que nós precisamos nos preocupar em cuidar daquilo que nós podemos fazer. Porque se nós cuidarmos disso, nos domar, cuidar da gente mesmo, daquilo que tem que ser feito, nós começamos a mudar o nosso destino. Nossa, imagina, se todas aquelas tarefas acumuladas na nossa vida, nós conseguíssemos fazer no dia certo. Cuidasse de todos os e-mails. Não deixasse a caixa de e-mail com 7.000, igual é a minha. Tá lá. Eu vou deixando acumular, eu troco de e-mail. A Cristiane é linda, a caixa de e-mail dela. 3 e-mails, dá um sonho aqui. WhatsApp com tantas mensagens. A gente precisa organizar e coordenar a nossa vida. Vai no seu tempo, mas organize. 3. Primeiro conselho que eu falei. Tenha um relacionamento profundo com Deus. Segunda decisão importante. Cuide de você mesmo. Vença a si mesmo. Vence a preguiça. Vence as suas próprias dificuldades. Né? Seja a sua melhor versão, não é isso que a gente ouve? É, coisas humanas, cara. Nós precisamos começar a vencer nós mesmos. Terceiro, tenha a sabedoria como uma joia preciosa. Conheça. Tenha a sabedoria como joia preciosa. O livro, Salomão nos ensina que a sabedoria é temor ao Senhor. Mas tem uma sabedoria também que é extremamente importante, a humana. Sério. Mas a gente precisa conhecer as coisas. Primeira coisa que nos faz mudar a perspectiva, ler bons livros. A Saluz está lendo um livro aí espetacular, hoje não consegui o capítulo de ler a discussão que eles fizeram, mas é extremamente legal, estão lendo lá, hoje o desafio étnico, né? É tão bacana de ver aquilo, falar, caramba, que legal, a gente está discutindo coisas que estão acontecendo. Leiam bons livros bons, tem livros que vão mudar a nossa perspectiva. Leiam bons livros, né? Relacione com pessoas que te inspiram. Procure pessoas que te inspiram, que você possa olhar para ela e falar, gente, eu quero melhorar nisso aqui. Ah, mas isso é regra? Não. Mas é muito bom ter amigos que nos inspiram. É muito bom você olhar para uma pessoa e baixar a cabeça e falar, nossa, que cara bacana. Nossa, queria me desenvolver assim. É muito bom você olhar para alguém e admirar uma pessoa. Estou falando de uma admiração saudável, que pode te ajudar. Tenha pessoas, se você gosta de pregar, procure pessoas que te inspiram. Pessoas que são tementes a Deus, pessoas que têm uma vida, um caráter que possa te ajudar. Nós precisamos ter essas referências na nossa vida. Referências de pessoas tementes a Deus, pessoas que são piedosas, pessoas que têm um coração grato.
Ou, quando você começa, o pastor Aldair já pregou isso aqui, eu nunca esqueci da mensagem, ele fala de similaridade. Quando você começa a caminhar com pessoas que te inspiram, você também fica melhor. Pessoas que são muito gratas, você começa a ficar similar a elas, passa a ser muito grata. Pessoas que são extremamente murmuradoras, se você juntar com elas, você vai só falar isso. Então, não que você não precise juntar com as pessoas. Tenha paz, mas também tenha amizade com pessoas que possam te ajudar. Aquela pessoa, nossa, gratidão daquela pessoa, né? E a igreja é um lugar para isso. Para nós sermos inspiração para alguém e também nos inspirarmos em alguém. E muitas vezes nós temos que ter a tranquilidade para entender que tem pessoas que querem andar com a gente, porque nós podemos inspirar outras. Então a gente tem que aprender a olhar também para pessoas que estão no nosso lado, para não querer relacionar só pessoas que nos inspiram, porque tem pessoas que vão se inspirar em vocês, e inspiram em mim. É assim que a coisa acontece. Nós começamos a caminhar juntos, nós precisamos andar com pessoas, nós não podemos ser isolados, a gente aprende muito. Então, tenha isso na sua vida. Mude hábitos. Hoje em dia, a gente assiste pouca televisão, assiste muito YouTube, mas selecione os canais que você vai assistir. Que sejam canais interessantes, que agregam na sua vida, que possam dar uma nova possibilidade, cursos pela internet, debates sobre a internet, coisas legais que possam acrescentar. Nossa, mas que papo nerd. Sim, eu estou querendo transformar a nossa visão. Nós precisamos transformar o que a gente vive. Né? No verso 10 do capítulo de Provérbios, no capítulo 10, verso 14 de Provérbios, diz assim: os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Quer um conselho muito bom para você ter a sabedoria como sua joia preciosa? Leia a Bíblia. Leia livros que te façam entender a Bíblia. Procure blogs que te ensinem a falar sobre a Bíblia. Fale sobre ela, respire. Todo dia à noite eu tenho feito uma oração com a Laura. Aquela oração clássica que o pessoal lá de uma igreja da Lagoinha faz. E até outro pessoal também dos Estados Unidos que faz essa oração. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu oro isso com a Laura. Eu oro com ela e ela dá um sorrisinho. E eu oro isso com ela, crendo que o Senhor está falando para ela. E oro isso com a Isabela. E ela vai entender que a Bíblia é a fonte de toda a riqueza dela. Riqueza também material, financeira. No capítulo 4 de Filipenses, Paulo nos ensina uma coisa preciosa demais. Ele disse: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Todas as coisas que vêm te edificar, nisso pensai. Ah, mas eu tenho que ler só a Bíblia. A Bíblia deve ser o seu firme fundamento, para que todas as vezes que você lê uma coisa que se distanciar da palavra, você vai dizer: opa, peraí, estão querendo mexer comigo. Mas, cara, dê a oportunidade de conhecer outras coisas. Aproveite a quarentena, sabe? Tenha sabedoria como uma joia preciosa. É tão bom sentar com alguém, uma pessoa que tem que conversa muita coisa, que te acrescenta. Né? É tão bom você se dedicar a uma coisa. Isso é uma decisão extremamente importante. E a última decisão importante, a quarta, é: recomece o processo quantas vezes for preciso. Recomeçar é uma qualidade de pessoas resilientes. A gente fala tanto de resiliência, mas o recomeçar é um processo natural da vida. Muitas vezes você começa um plano, no meio do caminho as coisas acontecem, uma tragédia, você vai desistir. Eu vou desistir, é porque há uma pandemia, é porque é uma situação extremamente complicada, nós vamos desistir. Se a gente tivesse desistido, nós não estaríamos tendo culto, a gente se aperfeiçoou, estamos aqui na live, falando com você. Recomece quantas vezes for preciso, olhe para frente, olhe para Jesus, e recomece. Talvez o seu plano fracassou, talvez você deixou de fazer algum curso que você deixou de fazer um tempo atrás, você pagou a inscrição como eu paguei, está lá, não está fazendo. Recomece. Há tempo de recomeçar, enquanto você está respirando, há tempo.
Não espere as coisas acabarem. Só não há tempo para recomeço depois que morreu. Mas quando nós estivermos aqui, recomece. Isaías capítulo 43 diz assim, verso 18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir caminhos e riacho no ermo. Olha que maravilha. Recomece. E quando você fala de novos recomeços, nós estamos falando de perseverança. De perseverança. O escritor dos Hebreus nos fala no capítulo 10, verso 35 a 39, vou ler só o verso 35 assim: por isso, não abra a confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Persevere em recomeçar. Se você está precisando, você teve uma briga muito séria com a sua família, recomece, vai lá, peça perdão, perdoe. Se você deixou muito tempo de lado alguma leitura que você está fazendo, recomece. Termine. Comece a mudar seus hábitos. Vamos começar a movimentar a nossa vida. Não vamos ficar parados ao ponto de achar que as coisas não vão dar mais certo. Esqueçam esse passado que talvez foi feio. Talvez o seu passado não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas esqueça isso. Recomece a sua vida. Recomece. Olha para o Senhor. Recomece. Recomece porque Ele tem para nós uma herança maravilhosa. O que Jesus disse? O que Deus disse a Abraão? Eu quero encerrar essa palavra com esse tema para você. O que ele disse? Ele disse assim, a promessa de Deus a Abraão era: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa promessa de Abraão está sobre as nossas vidas. E o que fez Abraão? Abraão começou uma nova vida. Abraão foi e rumo a uma nova história. Essa noite é dia de nós começarmos de novo. É um dia de um novo começo. Talvez ele possa ser pequeno, talvez ele possa ser grandão, mas que seja a noite de recomeço na sua vida. Seja a noite de você se autoexaminar e pensar: o que eu preciso fazer? Qual decisão eu preciso tomar para que a minha vida tome um novo destino, tome um novo rumo ou volte ao destino traçado por Deus? Talvez você se distanciou do destino que Deus colocou na sua vida. Talvez você nem esteja mais servindo a Deus. Talvez você decidiu sair da presença do Senhor, abandonar a Cristo. Hoje é noite, é dia. Eu não sei a hora que você está assistindo essa mensagem, mas é dia de você entender que é hora de recomeçar. É hora de você olhar para frente e entender que o teu alvo é Cristo, que Ele pode nos abençoar e que nós vamos vencer, seja qualquer for a situação. Amém? Glórias a Deus. Tem uma frase do C.S. Lewis, eu quero concluir com isso, que ela fala muito comigo, que diz assim: tudo que é eterno está eternamente acima do tempo. Tudo o que é eterno está eternamente acima do tempo. Todos esses princípios que eu conversei com vocês nessa noite, são princípios que estão longe de ser uma receita de bolo para dar certo. Tem hora que vai dar errado, mas uma coisa é certa: se você seguir esses princípios bíblicos, nós vamos estar constituindo na nossa vida o nosso galardão eterno. Tudo que é eterno está eternamente acima do tempo. Todas as coisas que você faz, que eu faço para me aproximar de Deus, mas eu estou plantando na eternidade. E é dia de você fazer isso. Esses princípios, eles podem mudar o rumo da nossa história, se a gente considerar a palavra de Deus como a nossa referência. Considere que Ele está trabalhando a seu favor. E nessa noite, que você possa tomar esses 4 princípios, essas 4 decisões. Quais foram elas? Para eu encerrar. Primeiro, tenhamos um relacionamento tão profundo com Deus a ponto de reconhecer o chamado dEle por nós. Segundo, façamos a nossa parte, que nós não possamos deixar e colocar na conta de Deus aquilo que a gente tem que fazer. Terceiro, tenha sabedoria como uma joia preciosa. E quarto, recomece quantas vezes for preciso. Eu quero chamar os meninos aqui para cantar e quero orar com você nessa noite.
E pedir que o Senhor fale ao seu coração coisas que eu não falei. Eu sei, assim, eu sou falho. Mas eu creio no poder e na ação do Espírito Santo. E eu creio que Ele está agindo nessa noite, na sua vida, como Ele está agindo aqui comigo. Ele está falando ao meu coração. Essa palavra, eu tenho que aprender muito disso, né? Desde segunda-feira eu estou com essa palavra no coração. Eu orei ao Senhor, pedi: Senhor, é meu dia de pregar sábado. Eu já tinha pregado no domingo. Falei: Senhor, me dá uma palavra. E o Senhor me trouxe essa palavra sobre decisões. E foi o Senhor que me inspirou essa palavra. Eu tive que buscar, tive que estudar, fazer minha parte, mas foi o Senhor que inspirou. E eu creio que Deus pode inspirar a sua vida aqui nessa noite também, e trazer sobre você recomeços, e trazer sobre você a eternidade, trazer sobre você um novo destino, uma nova vida, uma nova perspectiva. E eu creio na presença dEle em nossas vidas. Amém?